Olá, vamos a mais um capítulo da nossa história. Hoje o capítulo 23, que eu também vou dividir em duas partes. 2 semanas antes de Lucano deixar Alexandria, escrevera a Queptá, e agora, naquela manhã, 5 semanas depois, Queptá desenrolava a sua carta, que chegara naquele dia, através dos serviços tanto de um navio rápido como de correios especiais. O médico leu a carta, depois olhou pensativo e melancolicamente para o jardim onde estava sentado. Para além do pórtico aberto, as árvores cantavam ao brando sopro do vento outonal, e a terra exalava tal doçura e frescor que chegava a ser pungente para o coração. O sol reluzia sobre fontes rústicas e sobre as grandes estátuas mal feitas, pois Diodoro preferia formas e movimentos que se assemelhassem aos da terra, em seu esboço forte, no gesto e na simplicidade. Daí, as cores brilhantes das lajes que formavam o piso do pórtico, a robustez despretensiosa das colunas que o rodeavam, o colorido vigoroso das flores, as poderosas e resistentes árvores. Bem além do jardim, erguiam-se as colinas baixas, como que trabalhadas em mosaicos, com os cachos maduros nos vinhedos pertencentes à propriedade. Seu perfume vinha com o vento, como uma rica promessa. Os olivais e pomares subiam para outras colinas, e entre a casa e essas colinas, as pastagens ainda conservavam um verde esmeraldino, povoadas com as formas plácidas do gado, dos carneiros e dos cavalos. O pequeno regato, que se movimentava através dos prados, mostrava-se de um verde mais brilhante, mais calmo, porém esquecendo a turbulência da primavera. Uma atmosfera de paz quase palpável suspendia-se sobre aquele trecho de terra, colorida de uma doçura dourada, ampla e tépida. Queptá pouco envelhecera durante os 4 anos passados. Havia nele aquele ar sem idade e a secreta sabedoria do Oriente. Seus olhos fundos, entretanto, estavam inquietos naquela manhã. Pensava em Diodoro. Deveria contar ao Senhor a decisão a que Lucano chegara quanto ao seu futuro? Ou, considerando as condições físicas do tribuno, seria melhor deixar o assunto para o próprio Lucano? Queptá tornou a ler a carta, especialmente a última parte. Abre aspas. Tenho certo pressentimento sombrio e temeroso quanto a meu pai Diodoro. Ele me escreveu, e também minha mãe, sobre suas frequentes visitas ao Senado, como convidado de Carvilho Ulpiano. Eu não conheço esse senador, que é aparentado com meu pai, mas há algo de inquietação em mim quando penso nele. Quem poderia conhecer Diodoro sem honrá-lo, amá-lo e respeitá-lo? Sem dúvida, apenas homens perversos. Compreendo que Diodoro, homem tanto de ação como de pensamento, amando patrioticamente seu país, sinta que devemos fazer o possível para salvar Roma. Cheguei, entretanto, à conclusão de que Roma não merece que a salvem. Tão baixa se tornou nesses últimos 100 anos, tão corrupta e monstruosa. Por que então deve meu pai lutar assim desesperadamente?
Além disso, o destino do homem está nas mãos de Deus. E Deus não é notável, segundo minhas observações, pela demonstração de misericórdia ou amor pelos seus profetas. Ainda ontem, um dos meus professores censurou-me por essa convicção. Disse-me: tu estás demasiado absorvido nos homens. O sofrimento e a morte são o destino comum de todos os homens. Portanto, por que sentes tão amarga rebelião? Que desejas tu? Que todos os homens sejam imortais e jamais tornem a sentir dor? Vi que ele não me compreendera, mas disse: quando Deus fez o mundo e o homem, por que os fez tão imperfeitos, tão cheios de agonia, tormento e perversidade? E ele me respondeu: és jovem, mas eu te falei de nossos heróis e profetas e de nossa antiga religião e lendas. Deus fez o homem dotado de livre arbítrio. Quando não, o homem seria tão inocente como os animais dos campos. Como o homem é uma alma imortal, bem como um corpo físico, a honra de escolher seu próprio destino lhe foi outorgada, pois o espírito não é uno com as árvores e os animais. Se o homem escolhe o mal e suas consequentes dores e sofrimentos, ele é o único a ser censurado por isso, e não Deus. Ao que parece, Roma escolheu dores, sofrimento e morte, através da sua sede de sangue, seus crimes contra a humanidade, sua libertinagem e opressão. Deve meu pai esforçar-se contra isso inutilmente? Há também minha mãe e irmãos a considerar. Se ainda acreditas no poder das preces a um Deus que não ama os homens, reza para que meu pai volte para a paz de suas propriedades, das quais falava constantemente em Antioquia, pois eu temo por ele. Fecha aspas. E eu também, pensou Keptá. O vigilante do vestíbulo veio ter com ele. Então, caminhando apressadamente pelos caminhos apedregulhados que corriam em curvas pelo jardim. Meu senhor deseja falar contigo, senhor. Está com uma das suas dores de cabeça. Franzindo as sobrancelhas, Keptá levantou-se e dirigiu-se majestosamente até a casa grande, mas simples, e foi ter ao quarto de Diodoro. O tribuno estava deitado em sua cama, torcendo-se e blasfemando, apertando violentamente as têmporas entre as palmas das mãos. Vendo Keptá, sentou-se e lançou-lhe um olhar de furibunda cólera. Estou de novo com a enxaqueca, exclamou em tom de acusação. Mas esta é a pior de todas. Devo ser convidado de carvilho ou piano hoje no Senado, onde falarei para aqueles canalhas num último esforço para comover suas almas de aves de rapina. Vós, médicos, não podeis curar uma simples dor de cabeça, ou entupimento de nariz, ou inflamação de garganta, e falais eruditamente de doenças obscuras e seu tratamento. Ora, gemeu e tornou a deitar-se, sempre blasfemando terrivelmente. Era óbvio que estava muito doente. Sua fronte baixa mostrava-se tomada de vermelhidão brilhante, e os lóbulos das orelhas, bem como os lábios, exibiam coloração azulada. Seus olhos envesgavam de dor sob as sobrancelhas pretas e ferozes,
e rios de suor rolavam-lhe das têmporas. Em seu pescoço robusto era visível o latejar das artérias e a respiração parecia fazer-se penosa. Keptá sentou-se silenciosamente ao lado do leito. Então falou: Senhor, eu te disse durante todo o ano passado que não tens apenas as tuas enxaquecas habituais. Tua pressão sanguínea está excessivamente alta e eu tive de sangrar-te várias vezes. De vez em quando teu coração tem bulhas alarmantes. Tenho suplicado que lutes pela calma e tranquilidade. Um homem só é vítima de suas emoções quando permite que tal coisa aconteça. Imploro-te que esperes por aquela raiz que virá da Índia, pois estou informado de que os médicos a têm usado ali há milhares de anos, com um efeito maravilhoso no tratamento da alta pressão sanguínea, mentes confusas e insanidade. O professor hindu de Lucano prometeu mandar-me esta raiz, que deverá aqui chegar dentro de 4 semanas. Diodoro sentou-se de súbito, furioso, e tornou a agarrar as têmporas, gemendo. Depois olhou, encolerizado, para Keptá. Insanidade, trovejou ele, blasfemando, escravo infernal. Keptá respondeu com um sorriso afetuoso. Não sou escravo, Senhor, graças a ti. Como médico e livre, segundo a lei de Júlio César, também sou um cidadão de Roma. Não, Senhor, não te considero louco. Considero-te um nobre espírito de completa retidão, tomado pela paixão da justiça e da verdade. Devemos nossos poetas e nossos heróis a mentes e almas como as tuas, bem como nossos artistas, professores, eruditos, patriotas e todos os que, como Pigmaleão, tentam transformar a pedra obstinada em carne resplandecente. E quem sabe, talvez daqui a milhares e milhares de anos, suas palavras de exortação, beleza e força, suas censuras piedosas, ecoarão como poder dominador nos corações dos homens, e não mais haverá o mal. Diodoro ouvia encolerizado, ali, estendido, com a cabeça entre as mãos. Então berrou: tudo belas palavras, mas só a minha voz se deve erguer em favor de Roma. E se há apenas a minha voz, devo eu retraí-la? Não estou interessado em nações que ainda não surgiram. Estou interessado em meu país. Como posso viver de outra maneira diante de mim próprio? Keptá suspirou e nada disse. Diodoro sentou-se penosamente e agora sua voz era mais tranquila, quase suplicante. És homem de sabedoria, meu bom Keptá, mas és um filósofo, esperando que a poeira do deserto chegue a ser governo num futuro remoto. Suponhamos que todos nós tomemos as palavras dos filósofos a sério e deixemos o mal presente fazer seu caminho indiferentemente. Então, o mal se tornaria universal e não haveria nem presente rejuvenescido, nem futuro. Keptá, eu estou nesse mundo e em seu presente. O futuro pertence a meus filhos. Não devo lutar por um mundo de lei, ordem e justiça para eles,
quando eu for um punhado de cinzas junto a meus pais? Ou devo resmungar como tu sobre futuras e grandes gerações e deixar que meus filhos herdem de imediato degenerescência, ilegalidade e crime? Ouve-me, Keptá. O primeiro dever do homem é seu dever para com Deus e para com a sua pátria. As nações são expressões dos reinos espirituais de Deus. Quando essas nações tornam-se abandonadas e rebaixadas, entregues a um orgulho sanguinolento e ao deboche, à guerra e à tirania, então elas desfiguram o reino da terra, e a penalidade é a morte. Roma morrerá, inevitavelmente, a não ser que homens como eu falem. E onde estão as vozes que se erguem em favor dela? Quem gritará aos romanos: destruístes o que Deus construiu e deveis retornar à liberdade, à pureza e à virtude imediatamente, a não ser que desejeis morrer? Levantou a mão para impedir o médico de falar. Sua testa estava quase tão vermelha quanto o sangue, e veias arroxeadas corriam-lhe pelas têmporas enquanto ele arquejava. Deixa-me acabar. Deus e a pátria, eles são a lei. Tu me falarias de minha família, como já o fizeste antes, advertindo-me, constrangido, do perigo mortal. Mas minha primeira responsabilidade é para com Deus e a minha pátria, para com a memória de meus pais, que morreram por ambos. Se eu morrer, então deixarei o destino de minha família nas mãos de Deus. Devesse também ela perecer por minha causa, então não teria suportado o horror de viver num mundo que se tornou depravado, sem misericórdia ou bondade. Eu preferiria que morresse, pois quem, sendo homem, escolheria a escravidão? Levantou seu punho fechado solenemente. É melhor morrer do que viver num mundo como o de hoje. E é meu desesperado dever tentar modificar este mundo, mesmo que não o consiga. Keptá levantou-se e curvou-se profundamente diante dele. Sim, Senhor, eu compreendo. Perdoa-me colocar meu amor por ti antes da poderosa e justa paixão que te domina. Prepararei agora uma poção que te aliviará os sofrimentos temporariamente, a fim de permitir que vás a Roma esta manhã. Ia saindo do quarto, quando Diodoro, a voz estranhamente suave, chamou-o de volta. O tribuno estendeu timidamente a mão e tomou-a do médico. Meu bom Keptá, amado tanto por meu pai como por mim e pela gente da minha casa, seu miserável obscurantista, sei que jamais deixarás minha família. A emoção não permitiu que Keptá falasse. Apenas pôde levantar a mão de Diodoro até os lábios. Que fale o nobre tribuno, gritaram os senadores. E aqui e ali o coro era zombeteiro. Diodoro levantou-se, escura e aquilina figura em sua túnica militar, o elmo emplumado e a armadura com a espada curta e larga pendente do cinto. Levantou sua mão, revestida de malha, e os senadores, alguns desdenhosos, outros sorridentes,
alguns velhos, outros jovens, alguns patrícios, outros desprezíveis, libertos sem honorabilidade, ficaram em silêncio, olhando para o tribuno. A luz do sol deslizava pelos ombros vestidos de branco, e aqui e ali um rosto nobre recortava-se em claridade sombria, ou um lábio se iluminava, ou um olho faiscava, ou fazia-se de fogo, ou um perfil mesquinho se revelava no recorte de seu contorno, como o desenho tosco de uma criança. O piso de mármore e as paredes reluziam, as colunas fulguravam, e soldados de espadas desembainhadas perfilavam-se às portas de bronze das entradas. Diodoro olhou para eles todos, e um pressentimento estranho e poderoso desceu sobre ele. Aquilo apenas aumentou a crescente força da ira em seu coração, sua repulsa, sua sensação de que as soldaduras de seu corpo lutavam contra a paixão de sua alma que desejava explodir. Caminhou para o pódio e no silêncio o eco de suas sandálias revestidas de ferro soou de parede a parede, de coluna a coluna, e a luz do sol relanceou pelo seu elmo e pela sua armadura, em súbita fulguração. Ele era Marte, abroquelado e belicoso, armado com o raio e envolvido em alta grandiosidade. Descansou as mãos no rebordo da estante e olhou para os senadores. Sorriu, não agradavelmente, mas tomado de raiva. Vós, romanos, amigos e compatriotas, ouvistes-me antes deste dia. Falo hoje em nome de Roma pela última vez. Depois silenciarei. Aspirou o ar profundamente e seu peito se dilatou, tomado pela paixão e força. Não vim honrar Roma, vim enterrá-la. Uma voz gritou: traição! Diodoro tornou a sorrir e curvou a cabeça. É sempre traição falar a verdade. Ergueu a cabeça e fixou os senadores com o faiscar poderoso de seus olhos. Nesse mesmo Senado, não há muitos anos, um senador foi assassinado por ter falado a verdade. Não pela faca, ou pela espada, ou pela lança, foi ele assassinado, nem pelas pedras honestas. Não foi mão digna a que o atingiu e derrubou, pois não havia aqui mãos dignas. Ele falou de Roma, gritou que Roma já não era uma república e que se tornara um império sedento de sangue, governado não por homens de sabedoria, não pela lei, mas por César e suas legiões, seus generais e seus libertos rapazes e seus políticos palacianos. O senador ergueu-se nesse mesmo pódio e chorou pela República. Chorou porque os imperadores não eram eleitos pelo povo, mas por legiões infames e pelas turbas ociosas e ávidas que desejavam apenas devorar os frutos dos celeiros e os tesouros e divertirem-se com charlatões e saltimbancos, atores e cantores, gladiadores e pugilistas, a expensas do público.
Aquele senador era um jovem de olhos brilhantes e coração como o de um touro sagrado, ardoroso de amor pelo seu país. Um jovem brutal que não usava frases polidas e não tinha elegância. Tinha apenas amor pelo seu país. Um jovem apaixonado que acreditava ser a verdade invulnerável e as mentiras frágeis teias de aranha. Mas, como sabeis, ele apenas amava sua pátria. E só os loucos amam sua pátria. Os senadores conservavam-se em firme, mas tenso silêncio. E alguns dos mais velhos baixavam a cabeça, lembrando-se de sua vergonha, e encolerizavam-se contra o tribuno, que trazia tal vergonha à sua lembrança. Os soldados andavam de um lado para o outro, nas portas, lentamente, e ouviam os seus rostos voltados para Diodoro. Alguns eram jovens e patriotas, e seus corações batiam apressadamente. O tribuno bateu com a mão recoberta de malha sobre a estante, e foi como que o ribombar de um trovão na resplandecente e silenciosa mármore. Por avidez, aquele jovem senador gritou-vos: as turbas dessa cidade têm prestigiado péssimos césares que anelavam apenas poder, porque aqueles césares lhes prometeram o saque dos tesouros públicos. Senadores venais apoiaram esses césares para retirar disso proveito e poder. Os césares mentirosos falaram às multidões e disseram-lhe que nossa pátria não se podia defender dos bárbaros sem aliados. E esses aliados deviam ser eternamente comprados, adulados e afagados. E os césares traidores conspiraram contra a sua nação, enlouquecidos pela avidez de serem adorados como os deuses por todo o mundo e serem aclamados por milhões de ladrões, mendigos, lutadores, libertos e pusilânimes que jamais sentiram pulsar o patriotismo em seus corações de abutres. Traição! Várias vozes exclamaram aterrorizadas, e rostos voltaram-se uns para os outros em fúria e alarme. Diodoro manteve-se atrás da estante e pôs os polegares no cinto, olhando para eles com ódio e escárnio. Estas são as minhas palavras, embora eu já as tenha dito diante de vós. São as palavras do senador que entregastes à morte nesse mesmo local. Abriu a túnica no peito e a armadura tombou ao solo, retumbante. Olhai para as minhas cicatrizes, para a evidência dos meus ferimentos. Vós, senadores, vós, canalhas, vós, mentirosos perfumados, olhai para os meus ferimentos. Vós, velhacos e ladinos, que vos deitais sobre sedas ao som das liras e sob o murmúrio das mulheres prostitutas e dissolutas e das concubinas compradas. Olhai para os meus ferimentos. Estão eles em vossa carne lisa? Há ferimentos semelhantes em vossos corações que traem Roma a cada movimento respiratório e levam-na para o inferno com cada lei? Virou lentamente seu peito nu e coberto de cicatrizes para que todos o pudessem ver. Era uma visão terrível e alguns dos senadores mais velhos
cobriam os olhos com as mãos. A voz de Diodoro ergueu-se e estava mais profunda em gravidade e força. Eu vou parar por aqui. O discurso se segue, mas é longo, então é um capítulo também. Então eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Parece que estou eu lá na tribuna. Desculpa a minha empolgação, gente, mas acho que dá para compreender por quê, né? Tá bom? É isso por hoje. Voltamos no próximo vídeo. Espero vocês, tá?